Ano novo chegando. Todo mundo fazendo listas de planejamento, que ninguém garante que serão cumpridos. Esse ano eu vou fazer academia. Vou sim. Vou sim. Eu comecei a fazer a minha lista do que eu vou fazer nesse ano novo. Eu vou tentar emagrecer. Ai, vamos lá. Esse ano eu vou deixar o cabelo crescer. Vai ficar bem legal. Vai ficar bem legal mesmo. Lista de compra. Lasanha, salgadinho. Ai, um bacon também. Ai. E sobremesa sorvete. Será que é isso? Ué, você não ia fazer uma dieta saudável, não? Eu ia, mas que dia é hoje? Hoje é sábado, ora. Deixa pra segunda. Esse ano eu vou começar a fazer caminhadas. Vou começar agora no verão. Não, no verão é muito quente. Eu vou começar no inverno. No inverno é muito frio. Ai, eu preciso equilibrar minhas contas esse ano. Ai, meu Deus, mas esse celular, eu tenho que comprar esse celular. Nem que eu tenha que fazer um empréstimo. Amor, tem tanta coisa pra te falar, meu Deus do céu. Parei na farmácia, tinha uma mulher lá que falava dos casos do Covid. Mas antes eu parei em posto. Eu abasteci, tu não tem noção. Tinha um homem lá, casou bem com informação do Face, sabe? Ele falando... Ano que vem, eu acho que eu vou ter mais um filho. Mãe! Eu quero falar! Atrasada? Conta atrasada? Como conta atrasada? De que jeito conta atrasada? Não pode ter conta atrasada. Ai, ano que vem não escapa, preciso fazer uma poupança. Não tá dando. Olha, tá com promo de make. Acho que vou fazer umas comprinhas. Mas não deveria ter outros itens nessa lista? Itens que deverão ser cumpridos se quisermos acompanhar a evolução nessa era de transição. Sogra com seus problemas. Como se fosse meu. Ai, como que eu tenho a ver com isso? Ai, vou fazer o evangelho. Senhor, me oriente nesses momentos, para que assim também possa orientá-la. Hoje meu neto perguntou por que eu vivo de cara amarrada. Acho que eu preciso sorrir mais. Oi, meninas. Ô, mãe, tu chegou no trabalho com essa chuva? Ai, filha, uma chuva, né? Mas precisamos agradecer. Que bom que temos um trabalho. Vamos lá, contas a pagar. Ok. Eu vou separar uns trocados para a caridade. Vou sim. Tem gente que precisa mais que eu. Plástico, vidro, papel e alumínio. Isso aqui também é metal. Muito bem, ok. Agora é só encontrar um saco e começar a reciclar. Como o meu neto comentou que eu tenho que sorrir mais, acho que isso também vai facilitar. Leia a tua lista de tarefas. Você tem que lavar a louça, recolher a roupa, varrer a casa e tem um banheiro para lavar. Mãe, só que eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Verdade. Vou dividir com teus irmãos, tá bom? Ô, meu irmão. O que houve, meu irmão? Tô precisando de ajuda? São chegados os tempos. Estamos efetivamente numa era de transição. Se queremos seguir em frente, se faz necessária a nossa renovação íntima. Ela não vai se processar de um dia para o outro. É um processo, tendo pelo menos uma pequena atitude renovada a cada dia. Ao final do ano, teremos renovado 365 pequenas atitudes, mas que no cômputo geral será uma grande transformação em nós mesmos. Olá, uma boa noite a todos.
sejam todos bem-vindos a mais um programa. Hoje, dia 1º de janeiro, né, estamos aqui iniciando uma nova fase, né, um novo ano. Temos aqui a companhia da Elaine, nossa companheira da atividade, do programa, e hoje o nosso convidado, Carlos Campetti, né? A Elaine já vai apresentá-lo aí na sequência. Então, como todas as atividades, né, da doutrina espírita, nós sempre iniciamos, né, com uma prece. E hoje, né, então vamos também, né, acerenando o nosso coração, a nossa mente, buscando esse amparo do alto, Deus de infinito amor e bondade, e rogando ao Mestre Jesus que nos ampare, nos fortaleça, que possamos, neste momento, ao qual muitas vezes estamos repensando os nossos afazeres, as nossas propostas para o ano que se inicia, que possamos contar com a presença e a companhia dos espíritos amigos, que eles nos intuam, nos fortaleçam, para que essas propostas da nossa mudança íntima, das nossas renovações interior, possam efetivamente ser atingidas, que consigamos, Pai, pelo menos parte desta mudança a qual precisamos e muitas vezes nos propomos. Ilumina-nos, Pai, o caminho, que este ano possamos ser um pouquinho melhor, decidir um pouquinho melhor, no processo evolutivo do ser imortal que somos, e que possamos, sempre, com o teu amparo, a tua proteção, dar início, então, hoje, a mais um programa, O que o Espiritismo Fala. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse nosso cantinho de reflexão, esse nosso momento tão sustentador, às sextas-feiras, das quais vocês têm feito parte, assim, com tanta constância, com tanta participação, e esse é o nosso objetivo, é o objetivo da interação. Hoje é um dia muito especial para todos nós, né? Dia 1º de janeiro, e aqui com um convidado muito especial, Carlos Campetti. O Carlos Campetti é esse nosso amigo, né, de Brasília, ele é diretor da Federação Espírita Brasileira, também coordena a área de estudos ali do CFM, é palestrante, expositor, médium de psicofonia e também escritor. Então, Carlos, seja muito bem-vindo aí no nosso programa, estamos muito felizes com a tua presença, com esse momento onde vamos refletir juntos sobre São Chegados os Tempos. Nós agradecemos a todos os canais que estão retransmitindo o nosso programa com muito carinho, para que chegue a tantos outros corações. E na publicação que fizemos, nós encaminhamos uma pergunta para vocês. Vamos lembrar dessa pergunta? Sabendo de São Chegados os Tempos, o que isso promove de mudança no seu planejamento de 2021? Em que aspecto é essa mudança? Os nossos irmãos, né, já nos encaminharam algumas de suas participações e nós vamos trazê-las no decorrer de toda essa programação para que vocês acompanhem ali nos comentários. Então, Carlos, eu vou passar a palavra para ti nesse acolhimento amoroso, mas também já fazendo uma pergunta. O que o Espiritismo fala sobre os tempos chegados? Elaine, a nossa saudação fraterna, não é? Todos os que nos acompanham nessa live, 1º de janeiro, com muitas expectativas positivas, né? Muita confiança no amparo de Jesus, que é o governador do nosso planeta, a quem nós devemos nos referir com toda segurança quando nós nos preparamos para o início desse novo ano e para as realizações espirituais que nós tanto desejamos. Então, o Espiritismo, desde que ele surgiu, ele já traz para nós o anúncio dessa nova era. Nós vamos nos lembrar Allan Kardec, principalmente na Gênese, quando ele fala dos tempos são chegados, é o último capítulo da Gênese, ele vai, o 18, não é? Ele vai então nos informar que o Espiritismo, quando ele surge, há mais ou menos 100 anos, já tinha começado o período da transição. A Terra saindo do período de expiação e provas, em transição para adentrar o período da regeneração. E anuncia esse período. Nos informa como é a evolução do planeta e dos seus habitantes.
nos indicando, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quais são os elementos de composição, as características dos mundos que já alcançou essas características, digamos, da regeneração. E então nos convidando a todos os habitantes do planeta que travamos contato com o Espiritismo, de fazer esse esforço de sintonia, digamos assim, adequação do nosso comportamento, dos nossos propósitos a essa nova era. Então nós já desde aquele período, e há um capítulo todo dedicado a isso no Evangelho segundo o Espiritismo também, que é o capítulo 20, não é? Os trabalhadores da última hora, nós estávamos trabalhando, convidados a trabalhar pelo menos, aqueles que se comprometeram, trabalharam para a última hora da expiação e provas. E neste momento, então, nós estamos adentrando o período da regeneração e, naturalmente, estamos convidados a ser trabalhadores da primeira hora. Então, o que é que isso significa para nós espíritos que estamos nos conscientizando dessa realidade? Que nós precisamos trabalhar primeiro, e vamos colocar aqui 3 níveis, não é? No nível interno. O nosso compromisso conosco mesmo, o nosso compromisso diante da nossa própria consciência, o nosso compromisso diante do Cristo, que é o governador do nosso planeta, e o nosso compromisso, num segundo nível, com aqueles que são mais próximos de nós. Aí nós vamos incluir a nossa família consanguínea, vamos incluir os companheiros de ideal do centro espírita, os nossos companheiros de trabalho estão incluídos nesse. Nós normalmente não incluímos nesse segundo nível, mas os companheiros de trabalho estão nesse segundo nível, com quem nós convivemos no nosso dia a dia. E todas as pessoas que têm uma convivência mais estreita da nossa família, dos amigos, das pessoas com quem nós convivemos, estão nesse segundo nível. E vem o terceiro nível de compromisso, que é com a sociedade como um todo. Onde, então, nós aprendemos que as palavras, elas comovem, mas os exemplos arrastam. E aí, nessa nova era, então, nós espíritas estamos convidados a ser as células catalisadoras do processo, implantando dentro de nós, na nossa família, e já vivendo com aqueles que estão mais próximos, a nova era, para que então essa influência chegue à sociedade e a nossa sociedade como um todo se transforme com o nosso próprio exemplo de convivência para a implantação definitiva da era da regeneração no nosso planeta. Muito bem, Carlos. O tema é bastante instigante, né? E a gente provavelmente vai voltar em outras questões que você já tratou aí, né? Talvez a gente vai trazer ela mais detalhadamente. Mas, isso. Quando a gente trata a questão, né, são chegados os tempos, né, a gente sabe que muitos que estão aí ouvindo-nos, talvez, né, estão entrando na doutrina espírita agora, ou às vezes nem participam efetivamente da doutrina espírita, e então a visão, muitas vezes, dessa colocação de são chegados os tempos, acaba trazendo situações bastante complicadas, né, elas pensam aí em juízo final, de que tudo vai acabar em uma calamidade, né, e o que a doutrina espírita pode esclarecer nesse sentido? Tem juízo final mesmo, né? O que a doutrina nos traz quanto a isso, Carlos, desculpe. Jefferson, a pergunta é maravilhosa, não é? Excelente mesmo, bem dentro do nosso tema, e acontece de fato. Vamos lá. O Espiritismo não é o único a anunciar a nova era. Não é? Nos Estados Unidos surgiu um movimento chamado New Age, né, de pessoas, nem sempre religiosas, inclusive, mas voltadas para esse aspecto das transformações necessárias para uma nova era. Então, esse tipo de informação ele tem chegado às pessoas de diferentes formas, mas ainda temos muitas limitações em muitos campos, e a gente precisa entender isso sem julgamento, porque nós estamos condicionados de alguma maneira. Vejamos lá, nós temos não apenas séculos de religião tradicional, nós temos milênios de religião tradicional, em que nós somos acostumados e até, de alguma maneira, condicionados a pensar que os outros resolvem os nossos problemas. Então, nós estamos condicionados a depositar na religião a responsabilidade da solução das nossas dificuldades. Ou no seu representante, seja lá qual representante for, ou o padre, ou o pastor, ou
o que seja, né, a pessoa com quem a gente vai tratar na religião. Né? No espiritismo nós temos o médium, temos o atendente fraterno, ou o próprio presidente do centro, ou o palestrante. Então nós transferimos as nossas responsabilidades para, não é aquela pessoa que vai resolver a nossa situação. Inclusive, nós eludimos o compromisso de estudar, porque a gente ouve o palestrante e está resolvido. Como se ele fosse estudar por nós, não é? Entender as coisas por nós. Então nós chegamos num momento de entender que, de fato, essa história de juízo final é daquele tempo anterior, em que a gente achava, não é, que vivemos uma vida só. Hoje, mesmo sendo católico, mesmo sendo protestante, né, mesmo tendo outras religiões, uma boa parte da população, a gente vai ser aqui bem, até, assim, bem... como é que eu vou colocar isso aqui? Sem muito, assim, expectativa, muito... Vamos colocar 50% da população hoje entende a respeito da reencarnação, sabe que ela existe. Não é? Eu diria até mais, viu? 70% da população. Pode ser que não aceite a reencarnação, mas sabe que ela existe. Não é? Então, sabe que o Espiritismo trata disso, que o Espiritismo não foi o primeiro a tratar disso, que a ideia da reencarnação vem há muito tempo. E quando a gente fala, então, em reencarnação, a ideia do juízo final já começa a ficar relativa. Quando é que é esse juízo final, afinal de contas, sendo redundante? Na verdade, nós vamos aprender com a espiritualidade superior, e está no Evangelho de Jesus, se a gente lê, tirando o espírito da letra, se não ficar no pé da letra, a gente vai entender que a questão do juízo é uma questão consciencial. Cada vez que a gente termina a vida no corpo físico, a nossa consciência faz um balanço. Mas como a gente desenvolveu a crença de que só tem essa vida, que morreu o corpo, acabou, a gente vai, não é, ou para o céu ou para o inferno, ou vai dormir para esperar o juízo final, que é o que normalmente a gente acredita aqui no Ocidente, não é? Então, a gente não cogita das outras possibilidades. E chega no mundo espiritual, como o André Luiz nos coloca, como crianças espirituais, querendo falar com Deus, ou vai dormir, porque acredita que vai dormir, então dorme, fica nas expensas dos outros. Um tempo enorme sendo cuidado pelos outros, porque acreditava que ia dormir, dorme mesmo, poxa. Não é? Fica lá, então. Até que a consciência vai trabalhando mesmo dormindo, começa a ter aqueles sonhos, às vezes ter pesadelos, aquela coisa toda, e chega um momento, com ajuda espiritual, e André Luiz descreve o tanto de ajuda espiritual que tem para isso, o indivíduo desperta, e aí pensa que chegou a hora do juízo final, mas não tem tribunal nenhum, senão da própria consciência. Então, o Espiritismo nos diz que nós estamos num processo evolutivo de construção. Nós, através de diversas existências, vamos aprendendo, incorporando conhecimento, experiências, vamos nos desenvolvendo e vamos fazer aquilo que é um filósofo não espírita quem falou, que é o Beto Roden, que é aí da região, não é? Que foi católico, mas também teve problemas com a igreja, e ele nunca compreendeu o espiritismo, ele deve ter estudado, mas não aceitou muito. Ele faz uma colocação que é completamente espírita. Ele diz assim, Deus nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível. E aí eu faria a pergunta em seguida para ele, quando é que a gente nos faz o máximo possível? Numa única existência de 80 anos? Diante da eternidade da vida? Então, o próprio Humberto Roden nos ajuda a questionar, não é? A refletir. Nós fazemos a nossa evolução ao longo de diversas existências corporais, até chegar o dia que a gente não precisa mais reencarnar em corpos materiais, grosseiros como o nosso é, e vamos seguir evoluindo, crescendo, e não tem juízo final nunca. Nós temos momentos de balanço, em que nós fazemos um balanço da nossa realidade com a própria consciência, onde Deus inseriu a lei divina, ela está inscrita na nossa consciência, como está na questão 621 do Livro dos Espíritos. E nós fazemos esse balanço e tomamos decisões orientadas pelo nosso mentor espiritual, o tal anjo da guarda da Igreja Católica, que nos auxilia a tomar decisões, replanejamos. Aqui, quando a gente comete enganos, nós não podemos replanejar. Então, também, depois de desencarnar, nós fazemos um balanço apoiado pela espiritualidade
e replanejamos. Desculpa de estender um pouquinho, mas essa questão ela é fundamental para os novos tempos. Nos novos tempos já não se coaduna mais com ficar esperando o juízo final. E os nossos irmãos protestantes, católicos, que nós queremos com muito carinho, nós temos familiares que são protestantes e católicos, e conversamos sobre o assunto. Temos pessoas com quem nós convivemos, amigos, e colocamos com toda tranquilidade, veja, nenhum ânimo de te convencer, a nada. Mas considera, à luz da lógica, da razão, se as coisas são como nós temos aprendido nesses séculos e milênios passados, de fato. Quando nós vamos ao Evangelho de Jesus, que está conosco há 2000 anos, e não foi o que ele nos ensinou. Olha, Carlos, você falando ali de balanço, né? Aí a gente, nessa época aí de final de ano, início de um novo ano, novo ciclo, expectativas, planejamento, igual nós vimos ali na criação do pessoal de artes aqui da Sexta URI, tão linda ali quando iniciou o nosso programa, né? E tão significativo dentro daquilo que se dá no dia a dia, né? A arte faz isso com a gente. Então, muito agradecimento a eles também. Mas nesse momento a gente está refletindo sobre isso, né? O que nós vamos fazer esse ano? O que eu preciso mudar em mim? Então a gente faz, não um balanço nessa gravidade que você mencionou há pouco, mas a gente faz os nossos pequenos balanços, assim, do que passou, do que vem a ser. E considerando isso, Carlos, o pessoal foi colocando ali o que está... como que eles estão percebendo esse novo momento, como que eles estão enxergando esses são chegados os tempos, e muitos falaram sobre um momento em que se acelera a necessidade de mudança. E uma das irmãs que fez uma pergunta para nós, a Célia, vou pedir para que a produção traga a pergunta dela, ela faz a seguinte pergunta: existem artigos determinando datas para mudança, para um mundo de regeneração. Qual a credibilidade dessas datas? Os espíritos, disseram a Kardec, espíritos superiores, não fazem previsões de datas, né? Então, você poderia falar um pouquinho para nós sobre esse conhecimento espírita da regeneração, que você já deu uma breve introdução aí, e sobre essa questão? Muito bem. Elaine, aproveitando o gancho, né, parabéns realmente pelo pessoal da arte. Nós começamos a ver o vídeo, a gente vai acompanhando o vídeo, a gente vai ficando emocionado, né? E vai vendo que, de fato, nós temos que cuidar das pequenas coisas no dia a dia, né? Não precisamos, às vezes, a gente fica com projetos tão longos, projetos imensos, a gente fica frustrado porque não dá conta. Então, é com pequenas coisas no dia a dia mesmo, que nós vamos construindo devagarinho, não é? Inclusive desenvolvendo a nossa responsabilidade e vamos desenvolvendo também o hábito de planejar e de cumprir com o planejamento curto, pequenininho, e vamos ampliando com o tempo. Muito bem. Muito interessante, não é? A colocação da nossa irmã. Veja lá, de fato, Allan Kardec registrou que a espiritualidade superior, ela não fala em datas propriamente, porque são várias as razões, tá? Uma delas é que essa questão de data, ela está adstrita à realidade do mundo onde nós estamos vivendo. Então, nós temos as revoluções do nosso planeta em torno do Sol de 24 horas. Então, o planeta gira e ele faz um giro de 24 horas, é um dia, não é? Mas ainda não é preciso, tanto é que teve que ajustar o calendário num certo momento. Agora a gente vai para dentro do nosso próprio sistema solar, vai para Júpiter. Vamos dizer que existem habitantes em Júpiter. Como é que eles contam o tempo lá? Não será como nós contamos. Então, vamos colocar a possibilidade hipotética. Vem um espírito de Júpiter dar uma comunicação na Terra para falar sobre a nossa realidade. Que data ele vai falar? A data de Júpiter ou a data da Terra? Já tem essa dificuldade. Mas eles não saberiam fazer a transformação? Lógico que eles sabem fazer a transformação, mas aí nós vamos no outro detalhe. Veja lá. Tudo depende de uma coisa chamada livre-arbítrio, que tem pessoas que dizem que a gente não tem isso. Não existe livre-arbítrio, não. Tudo é determinismo. Então, nós seríamos autômatas. E não teríamos responsabilidade nenhuma. Não importa o que a gente fizesse, as coisas serão como não estava previsto e acabou. Mas não é desse jeito, não. Os espíritos nos explicam que dentro do limite, é limitado, logicamente, porque nós não temos o direito nem o poder de interferir nas definições divinas dos espíritos superiores. Então, no campo pessoal,
E no campo mais transitório, mais próximo de nós, nós tomamos decisões. Tanto é que a gente faz um planejamento no mundo espiritual, antes de reencarnar, quando a gente tem condição para isso. Quando não tem, a espiritualidade faz o planejamento para a gente, para cumprir esse planejamento. Mas chega aqui, a gente muda. Vou colocar muito, muito assim, tranquilamente, não é? Por exemplo, nós planejamos nos casar, ter um emprego X e ter 4 filhos. Quando chega aqui, a gente começa a ter aventuras. Porque eu tenho que experimentar, não é? Como é que eu vou saber com quem eu vou casar se eu não experimentar? Aí começa a experimentar e se enrola na experimentação. Quando vai encontrar a pessoa com quem deveria se casar, já está todo enrolado, não tem mais jeito. Não é? Não é que às vezes esteja comprometido porque casou com outro, não, porque se enrolou mesmo, gastou as energias, não soube aproveitar, não soube conter, não soube aprender a dominar as energias. Aí já não tem mais o potencial que tinha sido planejado para a construção da família e receber os 4 filhos. Mas isso acontece? Nossa! Pois é, mas acontece. Então, o que é que vai acontecer depois? A pessoa já está tão comprometida, tão mal habituada com as coisas, que não tem condições de manter um casamento estruturado para poder receber os 4 filhos que estavam planejados. Não tem mais condição. Muito bem. Então, já ficou frustrado. E só onde é que vão nascer os filhos? De que jeito é que eles vão nascer? Vai ter que haver replanejamento, vai ter que haver realocação, vai ter que encontrar gente de boa vontade que tinha planejado ter 2, agora vai ter 3, ou às vezes vai ter 4, dentro da própria família, ou não é, vai ter que aguardar uma outra oportunidade. Muito bem, replanejamento. Então, no nosso livre-arbítrio, a gente tem essa possibilidade. Mas, diz Allan Kardec, com a espiritualidade superior, que para os grandes feitos, então chega a época, não a data, cuidado, a época do cumprimento, e essas coisas vão se dar, de alguma maneira. Conosco ou sem nosco, ou apesar de nós, está bem? Então, por exemplo, chegou o momento da regeneração. Tá? Então, vai acontecer a regeneração com aqueles que acompanharem o processo. Por quê? Porque agora a maior parte da humanidade já está madura para isso. Preste atenção, nós estamos dizendo que a maior parte da humanidade é espírita, não. Mas a maior parte da humanidade já amadureceu, já tem condição, se quiser, de dar os passos certos. Mas ainda assim contém o livre-arbítrio. É por isso que não dá para dizer exatamente quando é a data, gente. Tá bom? Não tem como. Porque vai depender também nisso, de como a humanidade vai caminhando como um todo. Esta é a época da regeneração. Quanto tempo vai levar? As pessoas perguntam para a gente, como é que nós vamos saber quanto tempo vai levar? Poderá levar 150, 200 anos? Veja lá, o período da transformação tinha começado 100 anos antes do Espiritismo, e levou mais 150 anos, foram 250 anos de transição para adentrar o período da regeneração, que foi anunciado por Bezerra de Menezes no Congresso Comemorativo do Centenário do Chico em 2010, a 18 de abril de 2010. Então, nós estamos já com vários anos com o início desse período da regeneração. No entanto, vamos fazer uma pequena reflexão aqui. Isso você já deve ter ouvido de outras pessoas. A gente até fica sem saber quem foi que teve essa ideia, porque tantas pessoas já falaram sobre isso, mas a primeira vez que eu vi isso foi do presidente Jorge Godinho Barreto Neri. Numa das primeiras reuniões nossas com ele falou 2 coisas que eu achei muito interessantes, que eu registrei. Numa reunião ele falou, por alguma razão Jesus permitiu a existência da internet nessa época. E ainda não tinha nada de pandemia, hein, nessa época, quando ele falou isso. Nós precisamos aprender a usar esse recurso para a divulgação do espiritismo. Né? Por algumas razões, as palavras dele eram proféticas, sabe? Depois, uma outra coisa que ele disse. Nós estamos no primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora da regeneração. Aí eu comecei a refletir sobre o assunto. O que significa isso? Quando é que nasce o dia? O dia nasce passado meia-noite, no primeiro segundo, passado a primeira noite, já começou o novo dia. Como é que está o ambiente? Escuro. Pode estar em paz. Depende de cada um. Porque se está em paz ou está tumultuado, depende da questão interna nossa. Mas, às vezes, externamente, em função do conjunto, está tumultuado. Mas pode estar tranquilo, mas é noite. Está escuro. A gente vê a luz das estrelas, ou a gente pode acender luz artificial.
Nós estamos sempre acostumados a usar a luz dos outros até agora. Mas chegou a hora de acender a própria luz. Espírita, você já leu Voltei? Se não é espírita, é simpatizando, não deixe de ler também. Foi o primeiro livro espírita por um espírito espírita deste. Quem não é espírita é simpatizante, também vale a pena. Tenho amigos que se tornaram espíritas depois de ler esse livrinho, tá bem? Voltei, de Frederico Figner, irmão Jacó. Ele vai falar sobre essa questão da própria luz. Olha o livrinho aí, Voltei. Se a gente... chegou o momento de acender a nossa própria luz agora, para caminhar com os próprios pés. Porque para chegar da meia-noite à alvorada, a gente já não pode mais estar escorado nos outros só. Porque na era da regeneração, a gente tem que ser responsável por nós mesmos. Ter consciência da nossa responsabilidade e exercer essa consciência. Então, esse é o nosso grande desafio. Chegou essa hora. Como é que nós vamos falar em data limite, gente? Que jeito que nós vamos falar a partir de tal data? Se a gente fizer tal coisa até lá, tá tudo resolvido, ou começa não sei o quê. Isso nunca foi colocado pelos espíritos superiores, está bem? Pode ter sido alguma conversa, alguma coisa que se fala num dado momento e que alguém interpretou. Não é? A gente, com todo respeito, não é? A gente tem que respeitar muito as opiniões, mas tem opiniões pessoais. E existem as convicções que se formam em função da lógica, daquilo que a maioria vai tendendo e vai compreendendo, conforme Allan Kardec criou o critério da universalidade do ensino dos espíritos. Ô, Carlos, eu achei bastante interessante você colocar ali do Jorge Godinho, né? Que ele foi o primeiro que você escutou isso. Eu, particularmente, também fui o primeiro que escutei dele isso, né? Então, a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa questão foi também do Godinho. Ele esteve aqui conosco em Santa Catarina, fazendo um trabalho aqui conosco. E aí ele trouxe essa questão, né, de reflexão muito importante, né, para a gente entender essa questão com essa analogia do tempo e da meia-noite, né. Então, isso ajuda muito a gente a entender. E aí a gente vê que é um período, né? Não tem uma data, é um período. Nós estamos num período, né? E esse período ele está relacionado ao quê? Ao nosso livre-arbítrio, ou seja, a humanidade, né? Então, quanto a humanidade avançar mais rapidamente naquilo que é necessário para que isso ocorra, isso vai ocorrer. Se ela retardar ou tomar decisões que não coadune com essa mudança, vai atrasar. Quer dizer, então, está sempre em nós, né? Essa transformação está em nós. Mas isso não impede de nós, na individualidade, adentrarmos numa vida melhor se nós optarmos por isso, né? Também temos que analisar isso, né? Então, não é só uma questão, porque a gente fica esperando essa questão da visão mágica, né? Que as coisas vão se transformar de fora para dentro, né? E a gente vai estudando a doutrina espírita e cada vez vai observando mais que essa transformação de fora não existe, né? Ela é necessária, transformação interna, para que a gente possa influenciar, né, ou pelo nosso exemplo, aqueles que estão ao nosso derredor, melhorando o todo, né? Mas você já respondeu parte de uma pergunta que nós faríamos para você. Eu vou trazer ela de novo até para a gente poder raciocinar em cima dela, mas você já respondeu, né? O que significa, então, a regeneração por espiritismo? Mas, complementando isso, né? O que vivemos, como, então, viver melhor esse momento? Então, se nós estamos nesse período, né, de regeneração, como viver ele? Ou seja, o que nós precisamos? Lembrando que este momento, né, nesse período que nós estamos aqui, que é no virado do ano novo, isso traz muitas reflexões. Qual é a importância disso, né? Nós temos que olhar efetivamente as mesmas coisas como nós víamos antes, ou nós temos que tomar atitudes e planejamento diferenciado nessa questão? Muito bem. A raiz, não é, do que a própria apresentação, a abertura nos mostrou, não é, aquele trabalho de arte maravilhoso, e o comentário da Elaine, nas pequenas coisas, gente. Nas pequenas coisas mesmo. É tão interessante como a gente vai compondo devagarinho. Vejam lá, eu vou dar um exemplo. Se a gente lê 10 páginas de um livro por dia, não é, e o livro tem 300 páginas, a gente vai terminar o livro dentro de um mês, não é? Mas se a gente não lê as 10 páginas, a gente não vai terminar o livro nunca. Então, é assim. A gente começou a fazer uma leitura diária em casa, com a família, por insistência da minha mulher e da espiritualidade, que deu um puxão de orelha na gente num dado momento. E isso no ano 2001. A gente começou essa leitura diária em casa. Algumas páginas, cada um de nós líamos 4 páginas, 6 páginas, cada um.
No início só a Vera e eu, com o tempo a filha aderiu, na casa de quem nós estamos agora, né? Que ela está casada, e ela relutou no começo, mas depois ela aceitou, começou a ler também. Então nós líamos em torno de 10, 15, 18 páginas por dia. Olha, ao longo do tempo, nós lemos toda a codificação, nós estudamos juntos 4 evangelistas, não é, do Novo Testamento 2 vezes, nós lemos Manuel Filomeno de Miranda, toda a obra que estava publicada até aquela época, André Luiz, tudo, romances de... Bom, eu vou parar por aí, tá bem? Tudo em família, lendo algumas páginas por dia, gente. Então, na nossa vida também é assim. Como é que eu vou adentrar o período da regeneração? Quais são as características? Vou lá no Evangelho ler, procurar informação, buscar, não é? Quais são as características? E vou pensar primeiro, o que é que eu vou fazer para que o meu comportamento, as minhas ações, meus pensamentos, meus sentimentos estejam mais compatíveis com a regeneração. E vou começar devagarinho, trabalhar isso. E aí eu vou propor para a família. Mas nem todo mundo da família, de repente, vai aceitar. Às vezes os filhos já estão mais maduros, têm seus compromissos, já estão se preparando para o trabalho, ou estão numa escola, ou estão não sei o quê. E tem aquela coisa toda, ou não querem, a gente não pode obrigar, não é? Quando a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bem, gente? Se o nosso filho disser que não vai para a escola, você obriga ele para a escola? É a pergunta que eu faço. Ele vai para a escola de qualquer jeito, não vai? Por quê? Porque isso é bom para ele. Porque senão como é que ele vai sustentar uma família? Como é que ele vai... E como é que ele vai se sustentar espiritualmente se ele não aprender a realidade espiritual? É a pergunta que a gente faz para os pais. Vamos tomar consciência, gente. Tá bem? Não precisa obrigar. Seja lógico. O seu filho é um ser inteligente. Mas seja coerente no seu comportamento, porque ele vai atender muito mais o comportamento do que as palavras. E se a gente se equivocou no passado, é a hora de fazer uma reunião, se a gente está com a ideia da regeneração mesmo, assumir primeiro o compromisso consigo, eu vou me melhorar. E comece a fazer isso. Quando você tiver segurança que você está conseguindo fazer, chama para uma conversa. É hora da gente mudar a família também, propor à família a mudança. E aí a gente tem o argumento baseado na própria autoridade moral daquilo que nós já estamos fazendo. Bem? Ainda que sejam coisas pequenas, porque nós não vamos exigir dos outros coisas grandes. Porque nós mesmos temos dificuldades com elas, vamos trabalhar com os outros nas coisas pequenas. Começar com a família, quando a gente já tiver iniciado com a gente mesmo. Então, propor uma leitura, né? Se não faz o evangelho em casa ainda, na nova era tem que ter o evangelho em casa, gente. Não é em tipo de fanatismo, não é trazer... como é que eu vou dizer? O ritual para dentro de casa, não é nada disso, não. É trazer mesmo as páginas do Evangelho que a gente vai ler e examinar, conversar com a família, encontrar ali a diretriz dessa transformação. Não é à toa que Kardec elaborou essa obra com a espiritualidade superior, foi a 3ª obra da codificação. E tem gente que o Kardec deu uma cochilada na hora que foi escrever esse livro. Provavelmente, se foi assim, ele estava sonâmbulo, recebendo a espiritualidade superior para poder fazer o trabalho. Não é uma brincadeira isso, mas o Evangelho segundo o Espiritismo vai colocar a sedimentação, inclusive para a continuidade com o céu e o inferno depois, e a Gênese, que só veio depois, que vai tratar da primeira parte do Livro dos Espíritos. Tá bem? Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo esse roteiro. É preciso trazer o Evangelho para dentro de casa. A gente vai para o centro espírita e precisa continuar indo. Tem pessoas que dizem assim, esse negócio de centro, Kardec realmente escreveu. Para entender o espiritismo e viver a proposta cristã, nós não dependemos de igreja, nós não dependemos de centro espírita, a gente só depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Mas, no conjunto, nós também estudamos, nos apoiamos, nos motivamos. Então, fazer o estudo sozinho, fazer o estudo em casa com a família, fazer o estudo na casa espírita, mas o estudo só não é suficiente. É preciso, então, fazer esse planejamento das coisas, nos pequenos detalhes, nas coisas mais miúdas, e ir com a família trabalhando. No trabalho, nós vamos mudando o comportamento, as pessoas vão notar. Não precisa ficar preocupado com isso, não, porque se você está fazendo para os outros verem, ainda não chegou lá, hein? Porque a proposta não é essa, não. A proposta é a gente viver, a gente se sentir bem com a gente mesmo,
a gente se sentir melhor na convivência com os outros, por não dar a resposta torta, por não ser agressivo, por não estar impaciente quando a pessoa está explodindo. A gente não tomar as coisas no sentido pessoal, deixa o outro falar o que ele quiser, porque ele estaria falando para outra pessoa. Desculpa, Jefferson e Elaine. Vamos dizer que se tivesse a Elaine, estaria falando para a Elaine. Se tivesse o Jefferson, seria para ele. Então não é pessoal, aquilo é um problema da pessoa, ela está precisando de ajuda. Quando ela está gritando com a gente, sendo agressiva, ela está dizendo, pelo amor de Deus, veja como eu sou necessitado. E o que é que nós vamos fazer? Agredir também e berrar para ele mais alto, o mais necessitado sou eu? Então estamos todos doentes? Chegou a hora, não é da regeneração, gente. Na regeneração, nós nos tornamos médicos de nós mesmos, no sentido espiritual, né? Vamos colocar psicólogos de nós mesmos e auxiliamos o nosso semelhante a encontrar esse caminho, não ser dependente de nós, hein? Muito cuidado. Nós não podemos ser dependentes dos outros, nem querer que os outros sejam dependentes de nós. Se a gente está achando que nós estamos guiando os outros, nós somos cegos. E vamos cair tudo na ribanceira, está lá no Evangelho. Nós já temos um modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Não precisamos de outros. Nós já temos modelo e guia. 625 do Livro dos Espíritos. Quando a gente acha que é modelo e guia para os outros, ou guia dos outros, nós estamos cometendo um grave engano com a gente mesmo. Prejudicando primeiro a gente e depois prejudicando os outros. Especialmente se a gente começa a explorar essa situação, esse viés, mas é para ajudar os outros que a gente está. É para a gente juntar para ajudar os outros. Vai lá no Evangelho examinar. Se por trás disso, lá no fundo da consciência, primeiro não está o interesse em ajudar a si mesmo. Então, Carlos, nesse momento a gente vê tantas atitudes assim que nos chocam, né? Percebemos na sociedade acontecimentos que nos ferem, a gente acredita não ser mais para esse momento, e até coisas que pareciam já estar trabalhadas e que de repente vêm à tona. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses sinais dos tempos. A gente tem até uma pergunta do Getro, mas também eu já menciono outros que fizeram no mesmo teor, a Marta, o José, todos eles nesse sentido. Seria a pandemia mais um sinal desses tempos chegados, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre esses sinais, sobre esse momento, como agir diante desse momento e o que nos espera, seria muito bom para a gente poder fazer um planejamento melhor do nosso ano, dos nossos dias que prosseguem. Obrigada. Muito bom, pergunta excelente. Gente, a questão é tão complexa no campo pessoal, não é? E até a gente aproveita e fazer um pedido de desculpa. Às vezes eu me empolgo um pouquinho e a gente fica meio duro nas palavras quando a gente fica assim mais empolgado com a coisa. E a gente tem o hábito de ser muito exigente com a gente mesmo, não é? Quando a gente começa a tomar consciência. E às vezes transfere isso para os outros. A gente não tem o direito de ser exigente com os outros, não. Ser exigente com a gente é até uma obrigação, às vezes. Mas também sem exagero. Porque senão a gente se anula, a gente se paralisa. Porque faz uma exigência tão grande com a gente mesmo que a gente não dá conta, que acha que é incapaz de fazer. Então, muito cuidado com isso, tá? Vamos trabalhar com calma, com paciência, conforme as nossas possibilidades. Que todo mundo pode. Nós não podemos tudo, mas devagarinho nós vamos poder muito mais do que a gente imagina. Jesus falou isso pra gente. Podeis fazer isso, tudo e muito mais. Desde que a gente comece devagarinho, vai treinando, vai se preparando, vai se ampliando o conhecimento, a capacidade nossa. Muito bem. Então, chegaram esses tempos. Quais são os sinais desses tempos? A pandemia é um sinal desses tempos? Olha, nós já tivemos outras. O que elas foram lá para trás? Sinais do quê? Então, as pandemias, as catástrofes, as guerras acontecem conforme a necessidade da humanidade. Na realidade, nós não precisaríamos de uma pandemia para anunciar os novos tempos. Mas por que é que ela acontece? Porque nós somos relutantes. Diante das coisas que são evidentes, nós teimamos. Porque está tudo tão tranquilo, a gente deita, se acomoda, como no início do vídeo, né? Eu vou. Algum dia, quem sabe, não é? Mas agora, não é? Agora chegou o momento. Porque se a gente não caminhar, nós vamos ter que sair do planeta. E não é castigo, hein? Muito cuidado com isso.
Às vezes a gente lê, inclusive, no Evangelho, segundo o Espiritismo, não nos esqueçamos que quem escreveu aqueles textos foram bispos desencarnados, padres desencarnados, que ainda usavam a linguagem natural, lógico, ali está a essência do ensinamento, mas tem que tirar aquilo que Kardec coloca, que é o estilo de cada um. Se Kardec tivesse mudado isso, ele teria falsificado as mensagens. E colocou como eles ditaram que a gente pudesse ver, mas nós temos que ser maduros para examinar. Então lá, às vezes, alguém disse assim, Deus castiga. Mas não é Deus quem castiga, porque no próprio Evangelho, em outros momentos da codificação, está dito que Deus não castiga. Quem vai fazer o castigo? A nossa própria consciência. Então é a lei divina, desrespeitada, que provoca a reação natural. E a gente, então, sente as consequências de ter agido, porque lá está dito assim, o que é o mal? O mal é agir fora da lei divina, contra a lei divina. O que é o bem? É agir conforme a lei divina. Então, se a gente age mal contra a lei divina ou fora dos propósitos da lei divina, tem consequências. Aí vem a dor, sofrimento, aquilo que a gente chama de castigo, não é? Então, quando nós vamos para um outro planeta, se a gente não atende agora esse momento de transformação e não sintoniza com esses propósitos e não começa a agir conforme esses propósitos, então nós somos convidados a ir para um outro planeta com o qual nós nos afinizamos mais. Porque lá nós nos sentiremos melhor. Porque imagina um indivíduo que assume a política aqui e rouba, desvia os recursos públicos para o seu grupo, para a sua família, para ele mesmo, porque não tem consciência ainda. Se tivesse, não faria, mas não tem consciência. Lógico que ele tem consciência, como todo mundo tem, mas a consciência está... Sabe a cebola? O exemplo é mais ou menos da cebola. Tem tanta capa para chegar lá no centro da cebola, não tem? Então as capas que foram criadas com os preconceitos religiosos, com os preconceitos contra a religião, com o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o achar que é todo poderoso, que pode mandar nos outros, que pode enganar, tudo são capas que vão sendo criadas em torno da consciência. Então o indivíduo às vezes acha que está agindo conforme a consciência, está agindo conforme uma das capas da consciência. Até fazer o processo do autoconhecimento. E é por isso que tem gente que não quer saber de meditar, porque quando vai meditar vai encontrar primeiro essas capas, os tais dos monstros que a gente criou dentro da gente, que a gente não quer enfrentar. Então, precisa ir trabalhando isso. É por isso que vem a dor, vem o sofrimento, porque quando vem a dor e o sofrimento, o indivíduo, aquelas capas vão sendo rompidas, elas se rompem, para ir chegando mais no âmago, que é onde está a solução de todas as questões, de todos os problemas, de todas as dificuldades. Então, nós iremos para o planeta conforme as capas que nós criamos e que os outros criaram também semelhantes. Então, nós seremos cebolas do mesmo naipe, do mesmo tipo, vivendo em cada um desses planetas, como aqui na Terra foi até agora e vai continuar sendo. Mas sempre tem aqueles, não é, os pontos fora da curva. Então, aqueles que têm as tendências mais para lá e mais para cá, não é? Então, nós ainda continuaremos com eles por um longo tempo, ou nós seremos alguns deles. Depende do que nós fizemos, de como nós agirmos. Porque a gente acha que está falando dos outros, e às vezes nós estamos incluídos dentro do processo, achando que nós temos lição para dar para os outros. Então, nós precisamos examinar a nossa própria situação com muita tranquilidade, não é? É chegado, de fato, o momento da regeneração. A pandemia veio como uma alerta, como nós já tivemos outras. E se nós não aprendermos a lição, poderemos ter alguma outra ainda no futuro, mesmo estando adentrando a regeneração. Ai, mas isso não vai acabar nunca? Lógico que vai acabar. Vai acabar quando a nossa consciência não precisar mais disso para romper com as capas que nós criamos com o tempo. Então, a pandemia não é propriamente um sinal dos novos tempos. Ela é um sinal de que chegou o momento de a gente dar o passo e a gente ainda não quis dar o passo. Então ela vem nos obrigar a dar o passo necessário, que é uma introspecção maior. Vamos colocar quais são os sinais. Kardec disse, com os espíritos superiores, os sinais seriam mais morais que de transformação externa. Tá bem? Poderia acontecer algumas coisas fora. E, de fato, sim, nós temos tido várias turbulências, furacões,
Não é? Várias coisas que sempre aconteceram e que vão voltar a acontecer, até o planeta se acomodar, se harmonizar, porque também o planeta Terra evolui nas suas camadas geológicas, vai se transformando até um dia ser um planeta mais fluídico, com a matéria menos densa. Quem não entende do assunto, acha que eu estou sendo doido falando isso. Mas nós espíritas sabemos do que nós estamos falando. O nosso planeta está se transformando também, está no livro dos espíritos. Então, o planeta vai se transformando com o tempo, conforme os seus habitantes também. Vai chegar um momento que tudo isso passa. Então, o planeta será um planeta sublime, onde só espíritos sublimes poderão habitar, espíritos perfeitos. Mas aí, então, nós estaremos no paraíso. Ah, é? Bom, Carlos, você falando ali, né, nessa última tua fala, imaginamos, né, que já está tudo resolvido, né, então está tudo certo, né, e a gente sabe que não é assim, né, no capítulo 18 da Gênesis, né, então a qual você está se baseando em boa parte dessa última tua fala, né, que os espíritos são bem claros lá, que o mundo, todos os mundos evoluem, né, nós evoluímos individualmente, a coletividade, o mundo vai evoluir, os animais vão evoluir, então há um processo natural de evolução. E ele também fala bem claramente nessa questão que este momento de transição é um momento de transição de crises morais, né? Como você já disse, né? Então, eles colocam bem claramente, crises morais. Mas como nós ainda percebemos essas questões apenas como sofrimento, e isso mais ou menos como castigo de Deus, né? Aí nós se apavoramos, né? Nós achamos que tudo está perdido, né? E a gente, quando está chegando o tempo, eu preciso mudar, mas eu não mudei, e aí eu vou ser exilado, né? Vou para outro planeta, como é que fica isso, né? E a gente tem muito dessas condições, né? Mas a gente tem que lembrar que a doutrina espírita é extremamente consoladora, né? Ele é o consolador prometido por Jesus. Isso aí. Ela não vem esconder verdades, né? Mas ela vem trazer a forma de conduta para que nós possamos alcançar esse céu, né, prometido por Jesus. Mas esse céu está dentro, como o próprio Jesus nos traz, né? Está dentro de nós. E nesse sentido, Carlos, as nossas ações, né, o que a doutrina traz de consolo, como é que a gente pode melhorar essa visão para que realmente nós enxergamos o consolo da doutrina espírita e não essa visão apenas de que Deus está nos castigando, está nos cobrando, né? Então, sem esconder a verdade, mas achar esse consolo, né? O que a gente poderia ter disso, Carlos? Jefferson, excelente, porque se esconder a verdade não é um consolo, não é? É um auto-engano. Então, o consolo, ele vem, segundo o Espiritismo, o consolo definitivo vem pelo esclarecimento. Então, nós temos, inclusive, houve um período que nós trabalhamos isso no movimento espírita. O papel do centro espírita é acolher, consolar, esclarecer e orientar. E quando nós estávamos já com a campanha implantada, um companheiro, né, foi muito taxativo. Ele disse, olha lá, não muda as coisas, hein? É acolher primeiro, consolar, esclarecer e orientar. Porque a gente tinha falado, né, que o consolo vem pelo esclarecimento. Aí eu disse assim para ele, mas espera aí um pouquinho, tá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele parou, ficou olhando assim. Aí ele falou, é mesmo, rapaz, você tem razão, tá lá no Evangelho, então nossa campanha tá errada. Não, senhor, a campanha não tá errada, não. A campanha foi muito bem pensada. É porque as pessoas chegam sem condição de receber esclarecimento, às vezes. Vem uma pessoa com fome na casa espírita. Você vai querer que ele se sente para ouvir o Evangelho? Vai tentar esclarecer com o Livro dos Espíritos? Tem que dar comida primeiro. Porque senão o estômago pede, não é? A pessoa não consegue prestar atenção, por mais que ela tenha boa vontade. Então a pessoa chega com um drama tremendo de família, um drama psicológico tremendo. E a gente vai dizer para ele, espera aí que você vai com tempo aqui, uns 6 meses, 1 ano, você vai se esclarecer aqui com o Espiritismo e você vai resolver esse problema seu. A pessoa não volta mais. Então é preciso acolher, é preciso ouvir, principalmente a gente consola ouvindo. Deixa a pessoa falar, ela vai, por isso que tem um atendimento espiritual na casa espírita. Deixa ela colocar as coisas e a gente vai então ouvindo, a solução da problemática está dentro da própria pessoa. E vai devagarinho, devagarinho, a gente pontua uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aí com o tempo a gente vai, não é, dando para a pessoa a oportunidade dela ouvir palestra, dela receber os passes para se confortar, e vai, então, oferecendo, conforme ela vai permanecendo conosco, porque ela se sentiu acolhida e consolada, então ela permanece, aí vem o momento
do esclarecimento para o consolo definitivo. Porque se ela sai nessa fase, ela vai voltar de novo. Porque ela não aprendeu ainda. Ela vai ter necessidade de novo consolo no futuro. Então, a proposta que nós estamos encontrando com a nova era é desse esclarecimento definitivo para nós, espíritos, os simpatizantes que estão acompanhando esse tipo de esclarecimento, não é? E há pessoas que chegam por outras vias, não é só o espiritismo. Tem pessoas que chegam por outras vias, chegam a esse mesmo caminho, o esclarecimento que vai, então, nos dar a compreensão, o entendimento, para entender a nossa responsabilidade no uso do nosso livre-arbítrio e entender que nós não somos castigados nunca, porque nós só sofremos as consequências daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer quando deveríamos fazer e não fazemos. E então, o Espiritismo vai nos orientar com uma doutrina profundamente consoladora, nesses dois aspectos essenciais, para quem precisa chegar a ser acolhido e ser consolado. E o consolo definitivo virá, então, pelo esclarecimento, a orientação que o Espiritismo nos dá, para que a pessoa entenda a própria realidade e passe a agir com responsabilidade sobre si mesma e sendo um elemento atuante dentro da família e da sociedade, para que outros, seguindo o seu exemplo, não porque ele queira ser exemplo, mas porque se torna de maneira natural, então os outros também buscam os elementos de autonomia na sua transformação e na sua construção evolutiva. Porque aqui tem um outro, Jefferson, se me permite, elemento que precisa ser considerado nesse momento. Nós estamos muito acostumados a fazer reforma moral. Afinal de contas, o período da regeneração, da expiação e provas era de reforma moral. A transição, olha, foi intenso. Era reforma moral, os palestrantes, os estudos, tudo, reforma moral, reforma moral. Nós estamos agora adentrando a regeneração. Preste atenção o que é que muda aqui. Tá? Nas pequenas coisas da nossa vida. Nós ainda temos que fazer reforma moral? Temos. Porque nada acontece de maneira brusca e não é de uma hora para outra. Ainda temos necessidade de reforma moral, mas já começou o período em que nós precisamos de ter ações que já não gerem mais necessidade de reforma moral. Olha o nosso desafio aí, tá bem? Nas pequenas coisinhas do dia a dia. Para não ter mais que reformar moralmente, porque senão, se a gente ainda ficar querendo fazer reforma moral daqui a 500 anos, nós vamos estar fazendo um outro planeta. Porque daqui uns 500 anos tem muita esperança, hein? 500 anos é muita esperança. De que em 500 anos a gente já esteja ali realmente na regeneração. E aí já não há mais campo para expiação. Prova sim, mas não mais para expiação. E já não há mais necessidade de reforma moral. Então vamos apressar as reformas morais, gente. Trabalhar, não é com a reforma moral ainda, mas com essa consciência de que a gente tem essa doutrina consoladora, que, olha, me permita, eu tenho que ser claro aqui nisso aqui, para não parecer bairrista, tá bem? Já destacamos várias vezes, o Espiritismo não é o único caminho de compreensão das coisas, tá bem? Mas o Espiritismo veio para a implantação dessa nova era, está compatível com esses novos tempos. É a doutrina que fala mais claro sobre o assunto. É uma questão de coerência. Se eu tivesse, como pessoa, encontrado uma outra doutrina que me explicasse melhor que o Espiritismo, por uma questão de coerência, eu teria que adotar essa outra filosofia de vida. Mas, sinceramente, eu não encontrei. Então é por isso que eu sou espírita. Eu não sou espírita porque meus pais eram espíritas quando eu nasci. Não eram. Meu pai era espírita, minha mãe era católica. Quando eu tinha 10 anos, finalmente a minha mãe se tornou espírita, porque nós implantamos o evangelho em casa e ela não voltou mais para a igreja depois disso. Desde o primeiro dia do evangelho no lar, ela nunca mais foi na igreja, só para batismo, quando era convidada, ou para casamento. Porque o evangelho entrou dentro de casa, então ela não precisava ir na igreja para encontrar o evangelho. Ela ia no centro espírita para trabalhar, até como ela faz até... Ui, agora ela não consegue mais, olha que coisa incrível. Problemas de joelho, dores tremendas. Não é? As amigas a visitam até hoje, que ela conquistou na costura, no centro espírita, fazendo enxoval de bebê. Então ela ia para o centro para isso, para assistir às palestras, não é? Ela nunca gostou dos estudos, nunca gostou. Nós nunca obrigamos, meu pai nunca obrigou.
mas ela aprende no Evangelho no lar, ela aprende... O meu irmão lê até hoje com ela, lê para ela, não é? Então, o que acontece? As pessoas, elas vão encontrando o seu caminho. Então, a gente vai para o centro espírita, depois de um certo tempo, para cooperar com os nossos irmãos e continuar aprendendo, não é? Mas nós não vamos mais lá, porque sem o centro eu não consigo mais nada, porque o centro é só onde eu encontro a solução para os meus problemas. Não é assim, não. A gente tem tempo. Mas aqueles que precisam têm que ser acolhidos, têm que ser recebidos, têm que encontrar a sua oportunidade também de realizar o seu caminho de evolução espiritual. Então a doutrina espírita é profundamente consoladora em todos esses aspectos, porque nós nos fazemos agentes da consolação na relação uns com os outros. Muito bem, Carlos. É muito gratificante, né, aqui estar com você hoje, né? Não conseguimos tratar todas as questões que a gente podia imaginar, né? Todas as perguntas. Nosso tempo já acabou. Já acabou. Mas agradecemos aí de coração, né? Você estar aqui participando conosco, trazendo aqui as suas contribuições, né? Esperamos que possamos convidá-lo em outras oportunidades, né? E que possa estar novamente conosco aqui em outras... E nesse mesmo tema, né? Podemos continuar ele, porque nós não conseguimos acabar e nem temos esse objetivo, né? Então, se fosse tão bom assim, né? A gente conseguir em uma hora resolver todos os problemas e entender o assunto, né? Seria ótimo, né? Mas a gente sabe que são anos e anos de estudo e de aprofundamento para que a gente possa efetivamente levar isso para dentro de nós, né? Como um consolador real, né? Então, a gente precisa cada vez estudar, ler, estudar, trabalhar, né, em todo sentido que você já falou aí hoje, né, em grupo e na casa espírita, para que a gente possa aprofundar isso. Então, agradeço a todos que estavam assistindo conosco, né, que possam ser acalentados aí pelos nossos abraços fraternos, e nós pediríamos, então, ao Carlos que pudesse fazer suas considerações finais, já acabou nosso tempo, já estouramos ele, né, e após a prece final para nós. Pode ser, Carlos? Pode ser, muito bem. A gente agradece muito essa oportunidade de estarmos juntos. O tempo, quando nós estamos tratando do Espiritismo, não é? Falando de Jesus, do Evangelho, passa muito rápido, né? E agradecer a atenção daqueles que nos acompanham, desejar, assim, muitas felicidades. A doutrina espírita é uma doutrina de muito consolo, de muita esperança. Houve, em algum momento, alguma pergunta relacionada com isso. A esperança também é algo que a gente cultiva dentro da gente. Mantenhamos essa esperança de renovação espiritual. Isso nos leva à fé, à convicção de um futuro melhor, aquela certeza desse futuro melhor, mas esse futuro melhor que não nos será dado de graça, que é uma construção de nós mesmos, nas pequenas coisas do dia a dia, melhorando o nosso relacionamento, melhorando a nossa relação com o nosso familiar, com o nosso filho, com o esposo ou com a esposa, com os pais, com os avós, os agregados que às vezes vivem conosco, a melhoria com aquela pessoa que às vezes nos serve em casa, que a gente considera inferior. Ai, Senhor, isso toca o coração da gente, emociona, não tem ninguém inferior. Nós somos todos filhos de Deus. Não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem vermelho, gente. Nós estamos nas condições. Que esse ano seja um ano de verdadeira liberação, mas não fictícia, imposta pela lei ou manipulada pelos partidos políticos, que seja da verdadeira liberação da nossa consciência, sem preconceitos, com verdadeiro amor. Nós somos filhos de Deus, Ele nos criou para amar, e essa é a nossa luta. E não nos sintamos mal porque ainda não conseguimos. Vamos seguir tentando. Eu não consegui agora, mas quem sabe daqui a pouco ou amanhã. Mas eu não vou ficar esperando amanhã, não. Se eu tiver a chance, eu vou tentar fazer agora. Essa é a ciência do Espiritismo. É o viver agora, o melhor que nós pudermos. Estamos chegando num novo ano. Ele vai passar sim, olha, como o 2020. Está quase acabando já. E os outros anos também passarão do mesmo jeito. Mas eles serão significativos se nós conseguirmos realizar a proposta para a qual Deus nos criou, de sermos efetivamente irmãos uns dos outros e nos tornarmos dignos de ser ditos filhos de Deus, nosso Pai.
muita paz, muita luz. E o nosso abraço virtual nesses tempos de pandemia para todos. Ela passará. Que ela nos deixe a lição para que nós não tenhamos necessidade de outra nunca mais nesse planeta. Muita paz e muita luz para os corações de todos aqueles que nos acompanham. A prece, Carlos. Carlos, Pode fazer uma. pode fazer uma prece para nós? Já foi quase uma prece, essas palavras finais tocaram o nosso coração, mas continuemos. Vamos lá. Divino Mestre Jesus, os nossos sentimentos, Senhor, são de gratidão. Gratidão pela oportunidade de conhecer o Teu Evangelho, Senhor. Agora, à luz do Espiritismo. Gratidão pelo amparo dos benfeitores espirituais, nosso anjo da guarda, cada um de nós temos. Dos espíritos familiares que nos apoiam, que nos acompanham. Gratidão, Senhor, por compreendermos essa solidariedade, por contarmos com companheiros e irmãos nossos encarnados dentro da família e fora dela, que nos amparam, nos apoiam, mas também, Senhor, que nos ajudam nos desafios, nas lutas necessárias ao nosso crescimento espiritual. Dá-nos a força e a condição de respeitar o nosso próximo, Senhor, especialmente aqueles que ainda não nos compreendem, que nos perseguem, nos caluniam, que nos fazem difícil a vida às vezes. Oramos por todos aqueles que nós não conseguimos compreender ainda, Senhor. Oramos por aqueles que ainda têm a necessidade do cárcere, que estão desorientados pelas ruas, Senhor, que não contam com a bênção de uma família, de um teto. Ainda neste mundo, Senhor, a dor. Oramos pelos nossos irmãos em humanidade, que estão buscando também o caminho de renovação espiritual, que encontrem forças, que suas forças se renovem, que possam perseverar nessa luta, e que possamos todos nos irmanar nessa energia tão positiva, criando uma rede, Senhor, de luz que envolva o nosso planeta e que possa ir, de alguma forma, de alguma maneira, diluindo as energias tão densas que criamos ao longo de tantos milênios de desequilíbrio, de desorientação e de construção negativa. Ajuda-nos, Senhor, a realizar o melhor que estiver ao nosso alcance. E quando pedimos, não estamos querendo transferir a Ti a tarefa, Senhor. É que nos sentimos ainda pequenos, titubeantes. Necessitamos das Tuas forças, Senhor, do Teu exemplo, que precisamos lembrar sempre para realizar a parte que nos cabe. E é assim, apoiado na Tua mensagem de amor e luz e nos exemplos dos Teus mensageiros, que nós nos despedimos deste momento profundamente agradecidos a Ti e a Deus nosso Pai por tudo quanto nós temos recebido. A bênção da família, dos amigos e a bênção dos desafios necessários ao nosso crescimento espiritual. Graças, Senhor. Graças e graças damos. Obrigada, Carlos. Jefferson, obrigada a todos que estiveram conosco. Lembramos a todos que o programa vai ficar disponível ainda no YouTube, ali no Facebook, para que vocês possam rememorá-lo. E convidamos a nossa produção para que adentre na sala, para que nós possamos fazer a nossa despedida em conjunto. Nunca estamos sós. Abraço fraterno a todos. Obrigado ao Tiago,